Olá, hoje abordaremos o resumo do capítulo 4 dos fenômenos de bilocação da obra Animismo e Espiritismo de Ernesto Bozano. Nos aspectos introdutórios, o autor começa explicando que fenômenos de bilocação envolvem casos onde uma pessoa aparece simultaneamente em dois lugares diferentes, um fenômeno historicamente reconhecido e documentado. Quanto às características da bilocação, Bozano classifica os fenômenos em duas categorias. A primeira, chamada de bilocação objetiva, ou seja, quando a presença é física e tangível da aparição. A segunda categoria seria bilocação subjetiva, onde a aparição visualizada por outras pessoas sem tangibilidade física. Os exemplos históricos e casos documentados, Bozano apresenta diversos casos de bilocação documentados por testemunhas confiáveis, tais como aparições que ocorreram enquanto o indivíduo estava em profundo estado de oração ou meditação, casos envolvendo pessoas que se encontravam em grande aflição emocional ou próximo da morte, relatos de religiosos, santos e místicos cuja aparição à distância teria sido testemunhada por diversas pessoas simultaneamente. Na análise e interpretação metapsíquica dos fenômenos, o autor analisa detalhadamente as circunstâncias comuns que envolvem o fenômeno de bilocação. O estado de transe profundo, sono mediúnico ou êxtase religioso, caracterizado pela suspensão ou redução significativa das funções sensoriais normais. Observa-se também a atividade psíquica intensificada da subconsciência, permitindo que a entidade subconsciente se projete fora do corpo físico. Quanto às relações entre bilocação e outros fenômenos psíquicos, Bozano também nos apresenta que o fenômeno da bilocação é frequentemente associado a outros fenômenos ditos supranormais. A clarividência, a telepatia e especialmente a capacidade do espírito humano de se projetar no espaço. Bozano defende que a bilocação demonstra a capacidade do espírito humano de agir independentemente do corpo físico. E quanto à explicação do fenômeno sobre a visão espírita, o autor defende que a bilocação objetiva, onde existe tangibilidade física comprovada, é explicada pela projeção parcial do perispírito ou duplo etéreo da pessoa em bilocação. Argumenta ainda que isso comprova a independência parcial ou total da consciência em relação ao corpo físico, reforçando as provas em favor da sobrevivência após a morte. Quanto à bilocação e os limites da teoria anímica, Bozano destaca que a teoria exclusivamente anímica, que atribui todas as manifestações ao subconsciente do próprio indivíduo vivo, não consegue explicar satisfatoriamente os casos mais complexos e objetivamente comprovados de bilocação. Ele pontua que, embora alguns fenômenos possam ser classificados como anímicos, outros casos claramente demandam a hipótese espírita para serem plenamente compreendidos. Ele ressalta, Bozano, a importância dos casos objetivos. Ele enfatiza especialmente os casos onde a aparição foi percebida por várias testemunhas simultaneamente, em locais distantes e em tempo real, pois estes casos eliminam possíveis explicações como ilusão, alucinação ou fraude. Considera também que esses casos fundamentais para o avanço da pesquisa metapsíquica e espírita.
Nas considerações finais, né, sobre o fenômeno de bilocação, Ernesto Bozano conclui o capítulo destacando que os fenômenos de bilocação representam evidências decisivas para a tese espírita. Ele reforça que as manifestações que envolvem tangibilidade física do duplo etéreo oferecem uma prova forte e concreta da existência e atuação independente do espírito, separando claramente fenômenos anímicos daqueles estritamente espíritas. Esse resumo, pois, ele teve por base, né, o conteúdo do capítulo 4, né, do livro Animismo ou Espiritismo. Convidamos a quem esteja aqui nos prestigiando, nos ouvindo, que leia esse livro. Até o próximo resumo.